Paz do Senhor, irmãos, essa carta é um pedido de socorro. Nós aqui no setor 12 estamos passando por noites escuras dentro da própria igreja. Infelizmente, estamos sendo oprimidos por quem deveria nos ensinar sobre o amor. A esposa do pastor, que deveria ser um exemplo a ser seguido, é um exemplo do que um cristão não pode ser. Ela pisa, humilha e persegue as servas do Senhor. Ela usa as pessoas como fez com uma pobre irmã na massa falida. Nós somos humildes, mas temos sentimento. Ela usou a pobre irmã para juntar o povo e iniciar o trabalho do círculo de oração. E no dia de inaugurar, ela simplesmente fingiu que a coitada não existia e ainda colocou como dirigente uma mulher que não é batizada com o Espírito Santo. Todo mundo sabe que para ter um cargo na nossa igreja é preciso ser membro e batizado, mas ela não se importa com as normas, porque ela se acha superior a todos. Agora me diga como essa mulher vai orar por nós pra gente ser batizada se ela nem é. E tudo porque ela é do grupinho dela, porque essa irmã Mari vive de grupinho. Ela não se importa com o sentimento de ninguém. Olha para os irmãos da igreja como se a gente fosse inferior a ela. Não se junta a ninguém, só ao grupinho do mal dela, que persegue e humilha as pessoas. As irmãs de oração não possuem vez com ela, porque têm caráter e fazem o que é certo. A casa do Senhor ela transformou em comércio, pois tudo o que eles pensam é de como tirar dinheiro dos pobres irmãos. Essa mulher do pastor precisa aceitar Jesus novamente, porque de cristã ela não tem nada. São muitas as pessoas que sofrem as perseguições e humilhações dela. O marido não domina ela como a Bíblia manda, ela é que domina ele, faz o que quer. Maldades em cima de maldades. Por isso nós pedimos socorro. Por favor, irmãos, Barreiros precisa de ajuda. A paz do Senhor, eu sou parente de uma irmã que é dirigente do círculo de oração aqui em Barreiros, Pernambuco, o qual tem como pastor Manuel Anísio e sua digníssima esposa, a irmã Mari, né? O motivo desse áudio eu venho fazer um desabafo para que esse áudio possa chegar até o pastor presidente, porque o que está acontecendo aqui é um absurdo. Ontem a minha mãe chegou em casa muito desolada. Eu perguntei qual o motivo daquela tristeza. Aí ela comentou o que está acontecendo dentro da igreja, né? A esposa do pastor humilhando as pessoas, só tem vez com ela quem tem presente para oferecer ou vive bajulando ela. E hoje eu acho que não pode ser assim, né? Porque eu acho que isso não é de Deus. Sem falar as mercadorias que ela faz comércio dentro da igreja, obriga nós, membros, a comprar o comércio que ela faz. E quem bajula ela, como diz no ditado popular, quem vive babando ela, aí tem cargo. Mulheres que traem o marido dentro da igreja, dirigente. Mulheres que vivem pintando e bordando por detrás do bastidor, para ela tem vez, porque vive bajulando, babando ela, tá entendendo? Espero que isso chegue à autoridade para que venha resolver essa situação. É muita humilhação, sem contar as irmãs que chegam chorando em casa. Não é só a minha parente. Outras pessoas também que eu já vi comentário que não vê o caso. Eu tô cuidando do que é meu. Quem quiser que corra atrás do que é seu, né? Espero que esse áudio chegue aí em todo Pernambuco para saber quem a irmã Mari é aqui dentro de Barreiros, Pernambuco, setor 12. Sou membro da Igreja Assembleia de Deus em Barreiros, onde tenho como pastor Manuel Anísio e sua esposa, a irmã Mari. Estamos muito tristes com eles, em especial a irmã Mari, que vem maltratando as irmãs. Vejo minha tia sofrendo por causa dela. Ela humilha as irmãs, gosta de grupos e nos obriga a comprar as coisas dentro da igreja. E a última dela agora acabou com a direção do círculo de oração dos adultos. Hoje, quem tem vez na igreja são as pessoas que baixam a cabeça para a tirania deles. Só falam em dinheiro. Pessoas que são evangélicas há muitos anos querendo deixar devido às humilhações. Que Deus
nos ajude. Paz do Senhor, servo de Deus. Meu querido irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa. Olha, existem hoje na Assembleia de Deus Pernambuco, na nossa Assembleia de Deus, alguns grupos de pastores. Eu vou lhe dizer, com relação à minha pessoa. Um grupo é aqueles que se declararam meus inimigos, porque eu não sou inimigo de ninguém, viu? Se declararam meus inimigos, por quê? Porque são aqueles militantes gospel, igual aqueles eleitores daqueles políticos ladrões corruptos que foram presos e estão presos, e eles dizendo que eles são santos e são honestos. Existe um outro grupo, que é aquele grupo que já teve muita raiva de mim e hoje são meus amigos. Hoje estão reconhecendo que nós estávamos certos e estamos certos. Aí, a prova está aí, o resultado de algumas sentenças, a justiça traçando o perfil maligno de Ailton José Alves. O terceiro grupo são daqueles pastores acovardados. Uns são meus amigos, entram em contato comigo, às vezes para me repreender, para me chamar a atenção, para endossar aquilo que nós estamos falando, mas são acovardados por quê? Porque, servo de Deus, deixa eu lhe dizer uma coisa, e o senhor talvez esteja nesse meio aí, viu, pastor? No meio dos acovardados. Porque quando a gente vai para a Bíblia, pastor, eu não quero nem colocar as leis, a Constituição brasileira, muito embora que juízes aí estão ferindo a Constituição brasileira, autoridades políticos estão ferindo a Constituição brasileira, mas a lei de Deus, à luz da palavra de Deus, o senhor não vai encontrar em nenhum momento algo que justifique o comportamento dos senhores. Pelo contrário, os senhores vão ver ensinamentos bíblicos mostrando que ordem absurda, ordem que confronta a Bíblia, ordem que é fundamentada em mentira, em engano, em dissimulação, não deve ser cumprida. E os senhores se especializaram em obedecer um líder caído e cumprir as ordens até malignas dele. O outro grupo de pastores, quando eu falo pastores, pastores e obreiros, são aqueles que entram em contato com a gente, passam as informações e dizem: irmão Giovanni, por favor, não diga meu nome não. E aí eu converso com eles e digo: olha, eu vou relatar esse fato e vou publicar. O efeito é o seguinte, um efeito de alerta. Tem outro efeito que é deixar eles mais endiabrados, endemoniados do que são. Aqueles que já estão endemoniados ficam ainda mais endemoniados. Aqueles que são covardes ficam ainda mais acovardados. E aqueles que são raríssimos, que estão querendo tomar alguma providência, fazer alguma coisa, eles são encorajados. Mas o que eu quero dizer para o senhor, pastor, é o seguinte: que seja o sentimento A, B, C ou D, seja o que acham, o que pensam de mim, o que digam, para mim tanto faz, tanto fez, pastor. Eu acho que já deu para o senhor perceber isso, que eu não estou nem aí com isso, até porque eu não vivo às custas dos senhores, eu não vivo às custas da igreja como preguiçoso, como muitos dos senhores não têm coragem de trabalhar. Olha, hoje, se porventura eu ficasse desempregado sem nada, o senhor fica certo que passar fome eu não ia não, a não ser que eu adoecesse, não pudesse trabalhar e ninguém me ajudasse, mas porque eu tenho coragem de trabalhar. O senhor sabe que eu sou trabalhador, eu sou homem que sou trabalhador, sou filho de um homem trabalhador, diferente de muitos dos senhores, que são homens preguiçosos, muitos até relapsos, tá certo? Que talvez esteja aí a explicação porque os senhores não contestam Ailton José Alves. Primeiro, porque os senhores acreditam que é ele que paga o salário de vocês. Segundo, os senhores há muito tempo deixaram de crer no Deus da providência, o Deus que cuida daqueles que realmente são fiéis. Até porque muitos dos senhores há muito tempo deixaram de ser fiéis a Deus, deixaram de ser fiéis às suas famílias, perderam a fidelidade há muito tempo. Então, os senhores passaram a viver aqui na terra. Então, tudo que os senhores têm está aqui na terra, vem da terra, não vem de Deus, porque os senhores pregam o evangelho. Lembra lá do capítulo 23 de Mateus, quando Jesus disse: olha, os fariseus estão sentados na cadeira de Moisés, vocês façam o que eles ensinam, mas não façam o que eles fazem. Ou seja, cuidado no exemplo desses homens, eles ensinam a Bíblia, mas não vivem a Bíblia, tá certo, pastor? Então o senhor, com certeza, a exemplo do pastor que eu falei essa semana com ele, que até foi meio duro, e acho que estou sendo meio duro com o senhor também, né, que até disse aí, dessa vez o senhor vai me bloquear. Eu não sei se é o seu caso também, viu, pastor? Mas é isso, meu irmão. O senhor fique tranquilo que eu, irmão Giovanni Cardoso, eu não estou nem aí, nem para aqueles que me elogiam, nem para aqueles que me detratam, nem para quem diz que eu estou certo, eu estou errado, ou isso, ou aquilo outro. Para mim, uma ou outra opinião não faz diferença não, meu irmão. Porque o meu negócio, o meu compromisso é com o céu, com a verdade e com aquilo que eu defendo. Você está entendendo? Aquilo que eu defendo. Infelizmente, esse discurso para muitas pessoas é difícil de se entender, principalmente pastores e obreiros da Assembleia de Deus Pernambuco, muitos dos senhores que estão envolvidos em politicagem, em negociatas, em mentira, em dissimulação, em adultério da verdade. É ou não é verdade? Essa semana mesmo, parece que foi agora no final de semana, houve um batismo gigantesco lá no Templo Central. O povo fica admirado, com isso. E a gente sabendo o que está por trás de tudo isso, né?
propaganda eleitoreira, propaganda política, propaganda da dissimulação, da mentira, porque enquanto batizam 3.000, 4.000, o dobro está saindo da igreja. Graças a Deus que alguns para outras igrejas, infelizmente muitos para o mundo, principalmente jovens. Por quê? Porque estão abrindo os olhos, estão percebendo que estão sendo enganados. Tem um líder mentiroso à frente aí no templo central, presidindo a igreja. Tem obreiros mentirosos que endossam as suas mentiras, as suas perseguições. Um homem que reúne o corpo de obreiro para fazer promoção, para promover obreiros sob a mentira da falsa consagração. Um pastor presidente que faz mudanças de obreiro de um lado para o outro, sem nenhuma direção de Deus, totalmente fora da vontade de Deus, por pura perseguição. Pastores que foram mudados agora por pura perseguição, por pura maldade, por pura tirania e vou mais além, por pura safadeza, porque esses homens perderam a vergonha. Pastor, o senhor sabe, perderam a vergonha. Vergonha espiritual, isso eles perderam há muito tempo. E agora perderam o pudor, a moral, a vergonha em todos os sentidos. Não adianta, e podem processar a gente à vontade, podem dizer que a gente está falando mal da igreja, que em momento nenhum, se tem alguém que fala mal da igreja com gestos, com ações, essa diretoria, essa presidência da nossa igreja e os senhores que estão aí endossando esse mau comportamento, que até hoje eu não consigo entender como é que homens, como muitos que eu conheço, homens de Deus, mas repito, que estão acovardados, negligentes. Eu não consigo entender como esses homens, pastor, como os senhores conseguem, meu irmão, se submeter a tanto erro, a tanta ordem absurda, meu irmão, a ponto de movimentarem toda a igreja, a mocidade da igreja, sacrificar os pobres da igreja, jogando de um lado para o outro para competir com os cultos das outras igrejas, principalmente as igrejas que hoje são dirigidas por pastores, por obreiros que saíram desse sistema corrompido, desse sistema caído da nossa querida Assembleia de Deus. Eu não consigo entender, não entra na cabeça de ninguém que os senhores estejam nessa obediência, nessa subserviência tão cega, tão imoral, tão indecente, pastor. Isso é de dar nojo, isso é repudiável. E aí eu repito a sua pergunta, né, a sua colocação, viu? Não se preocupe não, que irmão Giovanni Cardoso não vive nem sobrevive porque alguém está achando bom, alguém está achando ruim, alguém está opinando, alguém está concordando, alguém está deixando de concordar, viu? Então um forte abraço, Deus lhe abençoe e que tenha misericórdia. Tenha misericórdia da sua vida, né, da sua família. Olhe para a sua família e veja o sofrimento da sua esposa, veja o sofrimento dos seus filhos, filho revoltado, filha revoltada. Observe. E o senhor não é o único não, viu? O senhor não é o único não. Hoje eu posso dizer que 80% dos filhos, porque eu converso e faço pesquisa, 80% dos filhos e filhas de pastores e obreiros da nossa igreja vivem revoltados. Aqueles, muitos que revelam essa revolta e outros que ficam ali, escondidos, sofrendo, calado. Isso é muito triste. Isso não é coisa de Deus não, viu? Rapaz, olha, você é um dos conhecedores do sistema, não é? Está aí juntinho do poder, como vocês dizem, né? O Templo Central é a sede do poder fictício, do poder humano. E aí quando você me diz que o sistema é forte, que ninguém pode fazer nada, eu vejo aí, amigo, uma fala de um presbítero, de um obreiro covarde. Porque se nós formos analisar pela sua ótica, a ótica de muitos, que o tempo todo justificam pra gente e dizem uns aos outros que o sistema é forte. Forte em quê, amigo? Na corrupção? Desde o início do cristianismo, vou mais além, desde o início do povo de Deus, que sempre existiu corrupção no meio do povo de Deus, e principalmente corrupção praticada pelos líderes. Agora, sempre Deus teve profetas, homens e mulheres de Deus valentes, corajosos, mesmo sofrendo o risco da própria morte, mesmo morrendo, eles não cessaram de combater a corrupção do sistema. Nunca. O problema é que hoje nós temos uma geração diferente daquela do passado lá atrás, os profetas, os apóstolos, a geração de Jesus, a geração da igreja apostólica, a geração da igreja ao longo, né? Porque nos séculos passados a gente viu, nós temos exemplos de grandes homens de Deus, nós temos exemplos de homens de Deus na nossa própria Assembleia de Deus Pernambuco no passado. Homens que não se calaram diante da corrupção de seus líderes. Porque o senhor não vai encontrar, meu amigo, não vai encontrar, meu irmão, na Bíblia nada que endosse essa anestesia, essa palidez dos senhores com relação à corrupção dentro da igreja, corrupção em todos os níveis. Não estou falando de corrupção com relação à questão de corrupção como a gente vê na política, no poder humano. Eu acredito que é até pior, porque a partir do momento, meu irmão, que se corrompe a Bíblia, que se corrompe a palavra, que se corrompe os princípios cristãos, eu entendo que esses homens, eles agem pior do que os políticos corruptos que roubam dinheiro público. Porque esses homens estão travestidos de santos homens de Deus e não são, estão enganando a igreja. Aí os senhores ficam nessa, não, eu vou ser queimado, e aí os senhores permanecem recebendo o salário da iniquidade, da covardia, o salário da negligência, da dissimulação, sendo humilhados, sendo subservientes, cumprindo ordens absurdas, ordens que ferem os princípios bíblicos, ferem a ordem de Deus,
ordens que ferem, meu irmão, as leis do país para se manterem fiéis a um sistema religioso totalmente corrompido, que é esse implantado dentro da nossa Assembleia de Deus Pernambuco. Então, homem de Deus, tu hoje não és evangelista e nem pastor, tu sabes por quê? Porque nem teu pastor presidente, que tu tanto protege e que ele está chagado do alto da cabeça à planta do pé, acredita em você. Você sabe disso. Felizmente. Mas olha, louve a Deus por você não ter ascendido ao cargo de evangelista ou pastor sob as mãos apodrecidas desses homens. Ok? Fica na paz. Deus te abençoe.